Uma das perguntas que eu mais recebo por aqui é a seguinte: professor, eu posso focar os meus estudos de direito eleitoral, de direito administrativo, direito constitucional, seja lá qual for, apenas pela lei seca? E a princípio, essa é uma pergunta cuja resposta parece muito simples, mas não é. É por isso que eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira na área, passando por aqui para deixar mais um vídeo para você que está aí se preparando para ocupar um cargo de técnico analista da Justiça Eleitoral. E tá chegando a hora, viu? Inclusive, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí toda segunda e quinta, às 18 horas, você vai ter acesso a um vídeo novo por aqui. Pode ser que você esteja começando agora a sua preparação para concursos públicos, e se esse for o caso, eu já quero logo dizer o seguinte: quando eu mencionar aqui lei seca, eu não estou me referindo àquela lei que diz que é proibido beber, e se a pessoa é parada numa blitz e ela tiver bêbada, ela vai soprar o bafômetro, tá? Não é daquela lei seca que eu estou falando aqui. Quando eu me refiro a estudar pela lei seca, significa que o candidato vai pegar o texto da lei, vai entrar lá no site do planalto.gov, vai fazer o download da lei e vai estudar apenas lendo o texto da lei. A gente chama de lei seca, é o texto puro da lei. Então a pessoa vai estudar apenas o texto da lei. Se nós formos levar em consideração os cargos de técnico, de analista, de tribunais, nós vamos perceber que algo em torno de 70% a 80% das questões de direito são extraídas diretamente do texto da lei. E nesse contexto, os candidatos às vezes costumam se questionar o seguinte: poxa, se 70% a 80% das questões são extraídas diretamente do texto da lei, por que então que eu não foco o meu estudo somente no texto da lei? Por que eu fico perdendo tempo assistindo a videoaulas, lendo PDFs gigantescos? Esse questionamento é válido e em alguns momentos ele é bem produtivo, mas você precisa entender o seguinte: a maioria dos candidatos não tem condições de pegar uma lei, começar a ler a lei, sem comentário, sem nada, né? Começar a ler a lei, entender o que está escrito ali, memorizar o que está escrito ali e na hora da prova se lembrar desse assunto e acertar as questões. E isso acontece especialmente para quem não é da área do direito. Por exemplo, Doquinha é formado em biologia ou Doquinha é formado em pedagogia. Aí ele vai estudar para um concurso de tribunal. Aí ele vai ter que pegar uma lei de licitações para estudar, ou vai ter que pegar a parte de organização do Poder Judiciário lá na Constituição para estudar. Doquinha vai ter uma dificuldade básica, que é ler o conteúdo daquele texto constitucional, daquele texto da lei, entender o que está querendo dizer ali. Porque você lê aquela informação. Isso é muito simples. Agora, para você realmente memorizar o conteúdo, você tem que ler e entender. Você tem que imaginar aquela situação acontecendo ali na prática. E se você não tem, por exemplo, algumas situações específicas, alguns exemplos para memorizar, isso fica bem complicado. Então esse é o primeiro ponto. É porque tem pessoas realmente que leem o texto da lei, mas não entendem o que está escrito na lei, o que a lei quer dizer naquele momento, porque não tem exemplos, não tem algo ali apresentando situações concretas para você memorizar aquilo. E o segundo ponto é que nem sempre as disciplinas de direito vão te permitir um estudo somente baseado no texto da lei. Vamos pegar o caso de direito administrativo. Tem vários pontos do direito administrativo que não tem como você estudar somente pelo texto da lei. Vou te dar aqui algumas situações. Responsabilidade civil do Estado é um tema bastante teórico, bastante jurisprudencial. Não tem uma lei sobre esse assunto. Atos administrativos, não tem uma lei sobre esse assunto. Princípios, não tem uma lei sobre esse assunto. Poderes administrativos, não tem uma lei sobre esse assunto. Então você tem que pegar um material escrito mesmo, ou uma videoaula, e assistir ou ler o material para você entender. Não existe uma lei para você buscar e estudar por ela. Na prática, o que você precisa? Você precisa, para passar no concurso público, ler aquele material didático, entender o que está escrito naquele material didático, ter condições de fechar os olhos e imaginar aquela situação acontecendo, especialmente com você envolvido ou envolvida no processo, para o seu cérebro facilitar o processo de memorização. Próxima etapa, memorizar aquele conteúdo na sua memória de longo prazo. E última etapa, chegar na hora da prova, ler a questão, se lembrar desse conteúdo que você estudou antes e acertar as questões. Simples assim. Professor, minha maior dificuldade é essa, porque eu chego na hora da prova, eu não consigo me lembrar do conteúdo que eu estudei, eu acabo me confundindo, erro uma quantidade muito grande de questões, e por incrível que pareça, até questões que eu sabia, eu acabo errando na hora da prova. Calma, eu sei muito bem como é que isso funciona,
Por quê? Porque na minha mentoria eu acompanho muitos alunos que têm a mesma dificuldade que você. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Se você quiser o meu apoio pessoal nesse projeto, a aprovação em concurso unificado do TSE, conta comigo, tá? Na minha mentoria, sua única função vai ser sentar e estudar, porque todo o restante vai ser comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento, vou dizer exatamente como e quando você vai estudar, vou acompanhar a sua evolução nos percentuais de acertos. Então clica aqui, preenche o formulário, porque em breve eu ou alguém da minha equipe, nós vamos entrar em contato com você para passar mais informações sobre a mentoria. Se tiver vaga, você vem e aí eu vou te apoiar pessoalmente nesse projeto. Existem algumas disciplinas que é mais fácil você estudar somente pelo texto da lei. Por exemplo, constitucional. São poucos os dispositivos, são poucos artigos da Constituição que você precisa estar ali com a doutrina do lado, ou precisa estar ali com um curso em PDF do lado para você realmente conseguir entender. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição. É uma coisa muito óbvia, né? Parece que é muito óbvio, mas não é. Por quê? Porque às vezes a questão da prova cobra exatamente o que está escrito na Constituição. Às vezes a questão da prova cobra o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aí não adianta você saber o que está escrito na Constituição, você precisa saber o entendimento do Supremo Tribunal Federal para você poder acertar aquela questão. Em direito eleitoral, por exemplo, existem alguns tópicos que a gente consegue estudar somente pelo texto da lei. Por exemplo, Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Essa lei é uma lei que muda constantemente, então ela está sempre atualizada. Então se você pegar hoje o texto da Lei 9.504/97, fizer a leitura e entender o que está escrito lá, você não precisa assistir a uma videoaula. Você não precisa pegar um PDF completo, um PDF gigantesco e estudar. O texto da lei vai ser suficiente para você. Porém, provavelmente, se você pegar a Lei Complementar 64/90, que versa sobre inelegibilidades para estudar, só lendo, eu acho muito difícil você entender o teor da lei. É uma lei mais complexa, é uma lei que você vai precisar de exemplo, de alguns macetes ali para entender o processo, os prazos de inelegibilidade. Então percebe que assim, não é tão simples, estude pela lei seca, não é tão simples quanto parece. Um teste que você pode fazer para avaliar se vale a pena você continuar estudando só pelo texto da lei ou não é o seguinte. Vamos supor que você acabou de estudar entre os artigos 1º a 16 da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Na semana seguinte, você vai parar e vai reservar, por exemplo, uma bateria lá de 30 questões sobre aqueles artigos que você já estudou, da Lei 9.504/97. Se, ao resolver essas questões, você ficar com percentuais de acertos acima de 85%, daquelas 30 questões que você resolveu, é um indício de que você realmente está entendendo o conteúdo. E mais do que isso, está também memorizando. Claro que 85% de acertos não é um percentual maravilhoso, mas é um percentual bom. O seu objetivo deve ser ficar com no mínimo 90%. Por outro lado, se uma semana depois de estudar aquele assunto, você foi resolver uma bateria de questões e os seus percentuais de acertos ficaram abaixo de 80%, isso é um sinal claro de que você não está aprendendo, de que você está pegando o seu tempo, amassando e jogando no lixo. Não aceite percentuais que sejam inferiores a 80%. Isso é um sinal claro, está berrando na sua cara, você não está entendendo o conteúdo. Ou então, você está entendendo o conteúdo, mas você não está memorizando. Ou então, o seu material didático é muito ruim, você está utilizando um resumão e isso não está resolvendo o seu problema. O que não pode acontecer é você achar que esses percentuais abaixo de 80% são normais e que eles vão aumentar aos pouquinhos. Sinto te dizer, não vão aumentar aos pouquinhos, não. Você vai ter que radicalizar e aprender a estudar. Então, resumidamente falando, existem algumas disciplinas que você pode e até deve, em alguns momentos, estudar alguns tópicos por meio da leitura da lei. Existem outras disciplinas que, por mais que você queira, você não vai conseguir estudar apenas pelo texto da lei. Vai ter que pegar os PDFs, em alguns momentos, talvez até assistir a algumas videoaulas. É por isso que você precisa de um bom planejamento de estudos em mãos, para você saber exatamente qual é a fonte que você vai utilizar para estudar a disciplina A, disciplina B, disciplina C. Se você vai estudar pela lei seca, ou se é pelo PDF, ou se é pela videoaula. Tudo isso você define num bom planejamento. E se você ainda tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, pode postar aqui nos comentários, porque aí eu vou avaliar cada um deles, vou te dar um feedback e assim que possível eu gravo um novo vídeo para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso aqui. Combinado? Bons estudos para você, sucesso e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço, até mais.